O interior sempre foi sinônimo de vida sossegada, mas de um tempo para cá, o medo ganhou o lugar do sossego. Em Ribeirão Preto, por exemplo, a violência conseguiu mudar a paisagem e até a arquitetura da cidade. Ribeirão dos anos 60. Ribeirão, 3 décadas depois. A arquitetura da cidade aos poucos foi mudando em função de um novo modo de viver, com medo. A arte de criar espaços funcionais, confortáveis, aliou-se um novo item, segurança. Como eram as casas antigamente, seu Luiz? Eram tão escondidas assim? Não, elas eram mais expostas. Os muros baixos, mais baixos, uma gradinha na frente. E o povo vivia bem. E agora? E agora ele precisa fazer grades. Os prédios comerciais contam com equipamentos mais e mais sofisticados. As casas não ficam atrás. Muros altos, grades, cercas eletrificadas, guaritas, circuitos internos de vídeo, sensores e detectores da presença de qualquer pessoa. Hoje, o desafio para os arquitetos é atingir a qualidade estética, pensando, em primeiro lugar, na segurança. São adotados, além de padrões de desenho urbano mais defensáveis, que a gente chama, onde as pessoas podem tomar conta do seu espaço de uma maneira mais eficiente, uma hierarquia nos espaços urbanos, porque as pessoas estão preocupadas em tomar conta da sua rua e tomar conta do seu espaço, o que não é possível quando a rua é completamente pública, né? Nos condomínios fechados, vive-se como num mundo à parte. Existe um espaço ali que é uma rua que é cuidada por uma comunidade, um grupo de pessoas, como acontece com o térreo de um edifício, por exemplo. Ele tem a segurança de que um grupo de pessoas se une para custear justamente esses equipamentos de segurança, pessoal de segurança e manutenção. Mas até que ponto esses cuidados com a segurança protegem de fato o cidadão? Eu acho que todo o investimento na área de segurança que a pessoa puder fazer na sua residência ou no seu estabelecimento comercial é válido, porque isso vai dificultar a ação dos marginais e ele vai ficar um pouco mais tranquilo quanto a furto, quanto a arrombamento. Até porque nós somos bastante realistas quanto à criminalidade na nossa cidade. Nós entendemos que enquanto não forem combatidos os problemas sociais, que são os grandes geradores dessa violência, né, o cidadão não vai ter tranquilidade. E o nosso entrevistado aqui no estúdio é o arquiteto Luiz César Barilari. Boa tarde, doutor César. Boa tarde. Doutor César, é grande o número de pessoas que procuram na arquitetura uma solução para a violência social? Eles procuram na arquitetura recursos de proteção. Obviamente, nós observamos isso através das portarias, guaritas, muros eletrificados, etc., que estão realmente alterando a paisagem urbana. Mas, como disse o delegado agora há pouco, a solução não está na arquitetura. A arquitetura ela não promove nada, ela somente propicia. Agora, é lamentável que isso esteja ocorrendo, inclusive a nível do que se foi comentado sobre condomínios, porque, na verdade, o que está criando é uma indústria da segurança que está sendo gerada em função disso. E esses condomínios são falsas ilhas de felicidades. As pessoas se protegem através de todos os recursos possíveis, mas os seus filhos continuam saindo, vão às boates, vão aos bares. Encontram a violência nas ruas. Encontram a violência nas ruas. Então, é lamentável que isso ocorra. Esse tipo de arquitetura não sugere uma espécie de retorno à idade medieval, onde os senhores feudais se protegiam naquelas fortalezas? Isso é funcional? Na verdade, o que está acontecendo é um anti-urbanismo. A rua é uma extensão da casa e a cidade deveria ser uma extensão da casa também. Então, a criação dessas fortalezas, como você falou, ela de certa forma ignora a própria cidade. E nós deveríamos, vamos dizer, analisar simultaneamente os condomínios e a cidade. Por exemplo, a Organização da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, recomenda de 12% a 15% de áreas verdes por habitante. Em Ribeirão nós temos 4% apenas. Esses condomínios têm as suas praças particulares. Só que o custo desses condomínios para a sociedade é um pouco alto. Quando esse condomínio é implantado fora do centro ou distante, nós temos que levar toda a infraestrutura até lá para privilégio de alguns. Então, os custos são socializados e os benefícios são privatizados. É lamentável que isso ocorra. Mas, por exemplo, a falta de áreas verdes não seria uma falta de planejamento prévio, urbano já? Eu não sei, talvez seja a falta de iniciativa do próprio poder público. Eu não entendo como é que uma cidade tão quente como Ribeirão, que exigiria uma arborização maciça,
não é? Com esse calor terrível que faz e nada como a sombra de uma árvore, não ocorre uma política mais efetiva de arborização. Para quem tem pouco dinheiro, quer construir uma casa, doutor, quais são as dicas para se conciliar a beleza, um certo padrão estético, com a segurança? Lamentavelmente, em função do problema da segurança, os arquitetos passaram a desenvolver o projeto dos muros em vez das fachadas. Hoje, o muro da residência é a própria fachada, não é? Então, antigamente você tinha grades baixas, depois grades altas, depois muros e agora muros eletrificados, separando a casa da rua. É lamentável, não é? É lamentável. Vocês observam, por exemplo, no campus da USP, como é agradável as casas dos médicos, com aqueles recuos integrados com a rua. Então, eu acho que realmente não é um problema da arquitetura, a arquitetura é uma simples expressão disso, e é realmente um problema de desequilíbrio social, e ela vai continuar expressando esse problema cada vez mais. Haja visto, por exemplo, que se você percorrer o interior da Espanha, Itália, França, o salário mínimo é em torno de $1.200, e as condições de vida, o custo de vida é semelhante ao nosso. Qualquer turista hoje sabe disso. E, no entanto, aqui nós estamos vivendo um dos maiores desníveis salariais do mundo. Então, não é um problema da arquitetura. É um problema social. É um problema social grave. Mas vamos imaginar que no ano 2050, por aí, se a população sumir da face da Terra e ficar só a arquitetura, o que se um povo de outro planeta chegasse em Ribeirão Preto? Que ele poderia depreender dessa arquitetura que a gente tem hoje? Ele veria que o problema nosso era a segurança, era a violência, a questão social? A expressão da cidade para um elemento do futuro, eu acho que seria trágica, né? Seria de uma trágica. sociedade violenta. De uma sociedade que até pouco tempo nós prendíamos os marginais. Agora a classe média e a classe média alta está se enclausurando, né? E você observa, a maioria da população é constituída por pessoas de bem. Eu não acho justo, realmente, nós deixarmos uma minoria estimular essa situação lamentável de autoaprisionamento. O que eu queria perguntar, na verdade, é o seguinte: a nossa cidade vai ficar uma cidade feia? Cidades Ribeirão do Preto, interior de São Paulo, do Brasil, vão ficar cidades feias? Observa, Ribeirão é um caso específico. Vamos analisar o caso de Ribeirão, por exemplo. Até 1990 nós tínhamos aproximadamente 2 favelas. Agora, em 97, nós estamos com quase 23 favelas. Essa história da Califórnia realmente tem criado seríssimos problemas, não é? Então, existe aí um problema social que tende a aumentar, não é? E volto a insistir, se nós não começarmos, se a gente continuar agindo assim na base da omissão, não é? Os nossos filhos terão sérios problemas, né? Qual que é o jeito mais seguro de se viver hoje? Uma casa no campo? Fugir da cidade? Não, eu acho que as pessoas deveriam parar de fugir. Essa posição não é a correta, na minha opinião. Nós deveríamos ser menos omissos, os bairros deveriam ter mais autonomias. Autonomia se constituir, vamos dizer, elementos de autocontrole próprio dos bairros, não é? Vocês observam que em cidades menores a população se conhecia, então havia um controle do olhar. Todo mundo conhecia todo mundo. Hoje, lamentavelmente, em Ribeirão, ninguém conhece mais ninguém. Então, nós deveríamos dar autonomia aos bairros. Okay? Doutor Luiz César, obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês.